Noite, igreja, Shalom. Estamos aqui para mais um culto evangelístico. Glória a Deus pela presença de cada um, pelos aqueles que estarão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Jorge, Clara, seja muito bem-vinda. Glória a Deus. 18 horas, vamos dando início. O tema de hoje, a morte de Cristo. Dando continuidade a esse estudo que a gente está fazendo a respeito de Jesus Cristo. Pastor Arlindo, seja muito bem-vindo, meu querido. Pastora Jucimar, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor continue abençoando vocês de uma forma sobrenatural. Glória a Deus. Vamos dar alguns segundinhos aí para a turma estar entrando, para a gente estar dando início. Amém, pastora. Amém. Glória a Deus. Continua abençoando a senhora também. A senhora, toda a família. Saudade de todos vocês, viu? Acho que a gente repete isso aqui todo culto, mas é uma verdade. Até realmente a gente poder estar todo mundo ali junto, presencialmente, né? A gente vai estar repetindo isso daqui porque é uma verdade. Érica, muito bem-vinda, minha querida. Abraço. Abraço em Flavinho. Amém, minha pastora. O tema de hoje, a morte de Cristo. Nós vamos estar iniciando, abrindo em Lucas 23, a partir do 33. Fabiane, muito bem-vinda. José Vitor. Quem já puder ir colocando aí, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o tema. Só um momentinho, deixa eu ver como é que vai aqui. Vamos lá. Irmã Miralda, muito bem-vinda, minha querida. Deixa eu tentar aqui colocar esse tema. Ao vivo é assim mesmo. Só um momentinho. Ver se eu conseguir. Vamos lá, vamos estar dando início. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Lucas 23, a partir do 33. Para a honra e glória do Senhor. Vamos estar orando para estar dando início a mais um trabalho. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu santo nome, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco de uma forma sobrenatural, Senhor. Fala conosco de uma forma como o Senhor nunca falou, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa me usar, Pai, como o Senhor nunca me usou. Que não seja eu falando, mas que eu seja instrumento, Pai. Que o Senhor possa estar falando através da minha boca, Senhor. Abençoe esse ministério, Senhor, desde o nosso bispo Átila Brandão, nossa bispa Maílde, cada bispo e bispa, Senhor. Cada pastor, cada pastora, em especial, Senhor, nós pedimos nessa noite pela vida da nossa pastora Jucimar, sua família, Senhor, pastor Arlindo, Senhor, a sua família, que o Senhor possa, Pai, estar em nome do Senhor Jesus, Pai, efetuando milagres, Senhor, na vida dessas pessoas tão abençoadas, Pai, que tanto tem, Pai, buscado a Ti, Pai, que tem feito um trabalho abençoado na Tua presença, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, cada presbítero desse ministério, Pai, pedimos na noite de hoje uma bênção especial sobre a vida do presbítero Wellington e sua família, Senhor. Cuida dele, Senhor, cuida da sua família, Senhor. Cada evangelista, diácono, obreiro, cada aspirante obreiro, cada oficial, Senhor, desse ministério, Senhor. Cada membro, cada pessoa que nos visita essa noite, cada pessoa que vai estar, Pai, ouvindo a Tua palavra, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que tudo que seja dito, que tudo que seja feito, seja única, exclusivamente para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, aquilo, Pai, que o Senhor, Pai, aquilo separou, Pai, aquela palavra que o Senhor separou, Senhor. Não é aquilo que nós pretendemos, aquilo que nós desejamos, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias, conforme já foi dito aqui, em Lucas 23, a partir do 33.
Glória a Deus, cada pessoa que entrou aí. Lucas 23, a partir do 33. O tema de hoje, conforme já foi dito, é a morte de Cristo. Quem puder estar colocando aí, olha. Lucas 23, a partir do 33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, e chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando em mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos ler mais uma passagem rapidinho aí. Marcos 15, também a partir do 33. Marcos 15, a partir do 33. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo é: Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. Gente, eu quis iniciar com duas passagens para a gente se atentar a uma questão aí muito importante, né? Normalmente, quando a gente fala a respeito da crucificação, da morte de Cristo, a gente tem sempre um sentimento, né? Aquele sentimento realmente de angústia, né? A gente assimila sempre aquela questão do sofrimento. Inclusive, a gente vê muito hoje aí os filmes que contemplam esse tema, os filmes que falam a respeito desse tema, sempre levando para esse lado, né? O sofrimento de Cristo, a questão desses momentos que antecederam, que foi listado aí, a questão do todo o sofrimento, a questão da crucificação dele, como é que foi, porque de fato foi um momento realmente de muito sofrimento, um momento realmente de injustiça, né? Se a gente realmente ler mais alguns trechos, a gente vai ver como é que foi a questão da escolha dele, né? Existia aquela questão do outro que podia ser liberado, se escolheu ser liberado ele, ainda que a pessoa responsável estivesse ali dizendo naquele momento que não via motivo para realmente estar incriminando ele, mas o povo pedindo aquilo. Então houve toda essa questão, e isso é o que primeiro vem à cabeça da gente quando a gente fala da crucificação de Cristo. Primeira coisa que vem na cabeça da gente é esse momento de sofrimento, esse momento de dor. E a gente não se atenta a uma outra questão, né? Que talvez aí seja a questão principal, seja talvez a mensagem principal de tudo isso que aconteceu. E aí a morte de Cristo por si só traz sentimentos totalmente contraditórios. Porque se a gente analisar esse lado que de fato tem, né? Que de fato existiu, que de fato aconteceu, e o que foi a crucificação no sentido mais amplo da palavra, e a gente vai chegar nesse ponto aí, a gente vai dizer que a crucificação de Cristo foi um sofrimento que trouxe alegria, um sofrimento que trouxe paz, um sofrimento que trouxe salvação, né? E é totalmente contraditório a gente, do ponto de vista humano, a gente entender um sofrimento que traz alguma coisa boa, né? A gente tem essa dificuldade.
Eu já passei por experiências na minha vida de determinados acontecimentos que realmente me deixaram bastante chateado e que eu não conseguia ver ponto positivo naquilo. E eu acho que todo mundo deve ter tido uma experiência dessa na vida também. A gente tem uma dificuldade muito grande de trazer ponto positivo. E a gente vê na própria história da Bíblia que os acontecimentos, as pessoas que estavam envolvidas naquele momento ali, as pessoas que acompanharam esse acontecimento, de fato também tiveram essa dificuldade. E é um pouco a respeito disso que a gente vai falar hoje. E aí, eu gostaria de abrir mais uma passagem que está em Mateus 27, do 51 ao 54. Mateus 27, do 51 ao 54. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Isso nos remete a uma questão. Analisem esse texto que a gente leu aqui agora. Esse texto é um texto bastante polêmico. Hoje eu estava conversando com minha esposa, com Clara, a respeito disso. É um texto bastante polêmico, um texto bastante discutido. A gente não vai entrar aqui nessa questão, tá? A gente vai entrar do ponto de vista que é o seguinte: observe um divisor de águas, né? Observe o efeito, literalmente, terremoto que se deu nesse momento. E com esse efeito, o resultado que foi realmente daquela pessoa que estava ali naquele momento entender que só quem poderia fazer um rebuliço daquele, só quem poderia provocar tudo aquilo que foi provocado naquele momento, era aquele que seria considerado filho de Deus. Naquele momento, imagine que a gente está numa situação seguinte: Deus, ou Jesus, perambulou ali pela terra durante diversos anos, ele fez diversos milagres. Ele ressuscitou morto, ele curou aleijado, ele fez cego enxergar, ele teve a cura da mulher do fluxo de sangue. Ele fez diversos milagres e realmente precisou, um momento desse, né, um rebuliço, algo, vamos dizer assim, um pouco menos até espiritual, algo terreno, precisou, né, um rebuliço, algo mais visível talvez, para que as pessoas acreditassem naquele, né? E aí vamos entender um pouco mais disso e vamos entrar em Atos 2, 22 e 24. Atos 2, 22 e 24. A pastora está comentando aqui: foi através da morte de cruz que Deus trouxe ao mundo a liberdade de amarmos uns aos outros. Exatamente, a gente vai chegar nesse ponto. Eu tô contextualizando o acontecimento em si e a gente vai chegar nesse ponto, né? É exatamente o que a pastora está falando. A gente olha muito o lado humano da coisa. Houve a morte dele, houve o sofrimento, houve o terremoto, houve todas essas questões, e as pessoas estavam olhando muito ali o lado terreno, né? O lado humano da coisa. E a gente vai chegar nessa questão muito mais ampla realmente do que aconteceu ali. Em Atos 2, 22 a 24, a gente tem o seguinte: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio deles, como vocês mesmos sabem. Eu vou dar uma pausa aqui. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. Aquilo que a gente está falando. Ainda que tenha acontecido tudo isso, parecia que o povo não conseguia enxergar. E aí, para mim, essa questão é muito interessante, que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Até nesse momento, quando está se referindo a Jesus Cristo, está sendo chamada a atenção que não é ele que está fazendo, que é Deus que está fazendo através da vida dele.
Observem que até quando está falando de Jesus Cristo, está dizendo, epa, o mérito não é dele, o mérito é do Pai dele. Que aí entra numa conotação muito maior, a gente já falou aqui que Jesus Cristo é Deus, mas eu estou falando a questão da visão terrena ali nisso tudo. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Eu vou repetir, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Observem essa frase, eu vou repetir. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E aí, gente, isso para mim é a chave de tudo que a gente vai estudar aqui nessa noite. A gente tem aí aproximadamente 15 minutos do início e agora a gente vai usar a palavra-chave que vai nos direcionar nisso tudo que a gente vai falar daqui para frente. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Quando entendemos isso, tiramos qualquer culpa, por exemplo, e aí eu vou falar aqui de uma forma mais tranquila, quando entendemos isso, tiramos qualquer culpa, por exemplo, das costas de Judas, que é uma outra questão muito batida. Né? A gente costuma, e aí existe no mundo uma cultura, até eu creio que ainda existe, eu não acompanho mais, mas eu creio que ainda existe a tal da fogueira de Judas. Né? Porque Judas sempre foi tratado, e talvez isso vinha de lá daquela época, a gente não tem maiores observações a respeito disso na Bíblia, mas é cultural essa questão, de que Judas sempre foi tratado como culpado, como ruim, o traidor. E observem que essa palavra que a gente acabou de ler, que diz, lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. A gente como crente, a gente até entende que realmente as pessoas que não têm o conhecimento que a gente tem, ou que a gente deveria ter, acham de crucificar Judas. Mas, gente, essa passagem fala muito claramente, este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Existia um propósito nisso tudo. E se a gente for partir desse princípio que existia um propósito nisso tudo, a gente não vai nem querer crucificar Judas, a gente vai querer crucificar Pedro. Que foi Pedro que tentou atrapalhar o propósito de Deus. Judas, pelo contrário. Judas, e aí a gente vai ler aqui, Judas foi usado para que aquele propósito acontecesse. Ah, Jorge, mas ele foi um traidor, a palavra usada é essa, sim, ele foi um traidor. Mas era propósito de Deus, aquilo tinha que acontecer. E aí isso remete a várias situações na vida da gente, quando pessoas fazem coisa pra gente que não nos agrada, nos fere, nos machuca, e a gente tem que entender o propósito de Deus naquilo que está acontecendo. Não é cada vez que você sofre, cada vez que alguém é mau caráter com você diz assim, o propósito de Deus não é isso. Mas a gente tem que entender que muitas coisas acontecem que a gente julga serem traições, serem sofrimentos, serem situações que estão vindo feridas para a vida da gente, que muitas vezes é algo que tem um propósito muito maior de Deus para alcançar algo muito maior. E o que estava acontecendo com Judas naquele momento era exatamente isso. Ele estava sendo usado, eu não vou saber responder aqui porque ele foi escolhido para ser o traidor, não vou chegar aqui nesse ponto, mas é um propósito maior de Deus, existia uma predeterminação de Deus para isso. Quando Jesus foi mandado à terra, ele foi mandado à terra para isso. Se isso não acontecesse, o mundo seria outra, a realidade não seria outra. A gente tem que lembrar que o mundo é dividido, e o nosso calendário é dividido assim, e antes e depois de Cristo. Cristo veio, é verdade, mas ele precisava morrer. Ele precisava morrer, era uma necessidade. Então Judas não foi, ele foi o traidor, é bem verdade, mas Judas não foi o ruim da situação toda. Eu não estou querendo aqui inverter uma situação, não estou querendo inverter uma situação cultural e que a gente vai crucificar Pedro, que não é isso. Eu estou querendo dizer que se a gente fosse partir para o princípio do ruim naquilo que é o propósito de Deus, quem tentou atrapalhar o propósito de Deus nessa história toda foi Pedro, não foi Judas. E a gente vai ler um pouco mais a respeito disso aqui. Mateus 16, a partir do 15. Mateus 16, a partir do 15. Essa passagem está em Mateus 16, do 15 ao 23, para ser mais específico.
Para mim é uma das passagens mais interessantes da Bíblia no que diz respeito a gente conseguir entender dois momentos totalmente distintos, né? Como realmente as coisas mudam na vida da gente, né? Os pontos de vista mudam na vida da gente. Em Mateus 16, do 15 ao 23, a gente tem o seguinte: disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Gente, olha que lindo. Contextualize sempre tudo que vocês estiverem lendo na Bíblia. Enxerguem a lei de palavras soltas. Olha que lindo. Jesus pergunta para Pedro, você já conhece a história, né? Estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, estão dizendo que você é esse, estão dizendo que é aquele. Jesus pergunta para ele: e você, quem você disse que eu sou? E Pedro disse, né? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus, Deus aqui na terra, manda ver nos elogios a Pedro: bem-aventurado és tu, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Você revelou meu Pai, você falou, né? Realmente veio de dentro isso daí, veio de lá de cima. Pois também eu digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha a importância que ele estava dando para Pedro nesse momento. E as portas do inferno não prevalecerão. E ele começa. Gente, se imaginem na frente de Jesus Cristo, e Jesus Cristo falando essas coisas para vocês. Olhem que elogio. Vindo de um ser humano comum, já seria algo de você dizer, poxa, né? Usando palavreado de hoje, glória a Deus por essas palavras. Agora imagine Jesus ali em carne, Deus aqui na terra, falando isso para você sendo Pedro nessa situação. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Passado isso, Jesus começa a preparar aqueles 12 que estavam ali para a sua morte. Olha a situação, ele acaba de encher Pedro de elogio, Pedro está ali sentado na frente dele, ele agora começa a preparar Pedro para a sua morte. Olha que situação. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Gente, qual é o ser humano e sã consciência que recebe uma notícia, ainda que vindo da própria pessoa, sobre a morte de uma pessoa querida, e simplesmente vai dizer, ó, que legal, glória a Deus. Claro, ninguém quer. E a pessoa vai dizer, não, você não vai morrer não, calma. E foi isso que Pedro fez naquele momento. Não, Senhor. Só que o que Pedro não estava entendendo naquele momento, que aquela morte era propósito de Deus. Aquela morte precisava acontecer. E nós agimos dessa mesma forma como ser humano. Vou continuar lendo. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Imagine Pedro repreendendo Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, aquele mesmo que acabou de encher Pedro de elogio, volta-se para ele e diz o seguinte, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus,
mas só as coisas que são do homem. Gente, olha que situação. Eu não sei quanto tempo demorou esse diálogo, talvez menos tempo do que eu estou falando aqui. Mas Pedro acaba de receber um monte de elogio de Deus, Jesus Cristo, feito homem aqui na terra. Acaba de receber um monte de elogio de Jesus Cristo. E no meio desses elogios, Pedro, empolgadíssimo, porque devia estar empolgado, eu sou o cara, né? Pedro recebe a notícia que Jesus Cristo vai morrer e diz: não, senhor, você não vai morrer não. E aí Jesus Cristo vira para Pedro: sai de mim, Satanás. Olha que contradição, olha que situação. E ele explica por que você não está compreendendo as coisas que são de Deus, mas você só compreende as coisas que são do homem. E é assim que a gente está agindo o tempo todo. A gente só consegue ter essa visão terrena. A gente não consegue ter a visão de reino. A gente não consegue ter a visão espiritual. A gente não consegue enxergar com os olhos de Deus. A gente não consegue enxergar com os olhos de Cristo. A gente não consegue enxergar as pessoas como Cristo enxerga, como Deus enxerga. A gente não consegue enxergar as coisas como Cristo enxerga, como Deus enxerga. Minha esposa é campeã de falar isso para mim. Quando a gente tem aqueles momentos que a gente vê alguma coisa de alguma pessoa, a gente em carne, E aí minha esposa chama muito minha atenção sobre isso. Enxerga essa pessoa como Deus enxerga, não enxergue com os olhos humanos, não. Essa pessoa é filha de Deus, essa pessoa, Deus tem propósito para ela. E é isso que a gente precisa entender. Aquele momento ali, Pedro estava tendo a nossa visão, a visão carnal. Pedro não queria que ele morresse, mas ele precisava morrer. Nós precisávamos que ele morresse. E isso é difícil de aceitar. E aí, nessa passagem, temos dois momentos totalmente distintos. Primeiro é Jesus elogiando Pedro, dizendo que vai edificar sobre a igreja dele, sobre aquilo ali, sobre ele. E no outro momento chama Pedro de Satanás. Gente, isso é muito forte. Assim somos nós, né? Inclusive a gente julga Judas desse ponto de vista. É essa visão que a gente tem de Judas. O gente ruim que traiu Jesus por tantas moedas. Gente, a gente não deve julgar ninguém. Mas o que Judas fez foi propósito de Deus, precisava ser feito. E sabe qual é o mais interessante dessa história toda? A gente sabe o final da história. A gente sabe o final da história. E a gente continua dizendo que Judas é o ruim. Observem se não é assim mesmo que acontece. A gente sabe o final da história. Aquele povo naquela época estava vivendo aquilo tudo. Você imagina que Jesus estava dizendo para aquele grupo ali dos 12, eu vou morrer. Eles amavam Jesus. Eles estavam convivendo ali com Jesus há alguns anos. Eles não queriam perder Jesus. E a gente sabe toda a história, a gente sabe que foi preciso, a gente viu o final da história e a gente continua jogando. Não só estou dando exemplo de Judas aqui no contexto do que está sendo falado, mas a gente continua dando as pessoas. A gente continua, e aí a pastora falando muito dessa questão aí, e a gente vai chegar nessa questão que é o tema principal do dito aqui, da morte de Cristo. O principal é o amor. E a gente vai desenvolver o pensamento aqui e vocês vão entender. Quando a gente julga Judas, a gente está tendo uma ótica humana, uma ótica carnal, uma ótica que não é de Deus, né? E a gente tem que lembrar que a ótica humana, naquele momento, ia ver a morte de Jesus Cristo, né? Ia ver o sacrifício, ia ver tudo que ele passou. E eu creio que depois de tudo que ele passou, aquelas pessoas que estavam ali devem ter odiado Judas mais ainda. Porque não bastou Jesus ter morrido, ele morreu da forma como ele morreu. Ele morreu da forma como ele morreu. Imagine naquela época o tanto que se julgou a Judas naquele momento, e depois disso ele ter julgado mais ainda. E Pedro, que aí eu não quero inverter a situação, repito, eu não quero falar mal de Pedro aqui. Pedro que de fato tentou atrapalhar, né? No sentido melhor da palavra, como falei, eu acho que todo mundo, Pedro foi o que falou, mas eu acredito que todo mundo talvez tenha pensado a mesma coisa ali. Não, como nós também pensamos, né? Sempre foi o bonzinho da história, porque a gente sempre teve a ótica
humana. A gente nunca teve a ótica espiritual. E é por isso que aí eu vou ler para vocês, vocês vão entender que em momento nenhum, Jesus crucifica a Judas. Ele, em momento nenhum, ele trata Judas como nós tratamos. E vocês vão entender o porquê. João 13, do 18 ao 27. João 13, do 18 ao 27. Essa passagem trata exatamente desse momento, onde é revelado, né, o papel de Judas, naquele contexto todo ali. Não falo de todos vós, eu bem sei, observem bem esse trecho, gente, não leiam a Bíblia correndo, leiam prestando bem atenção nas palavras. Eu falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que sim cumpra a Escritura. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. Observem. O que Jesus está dizendo aqui é: não questione as minhas escolhas. Eu não me arrependo em momento nenhum de ter escolhido Judas. Ele não se arrependeu em momento nenhum de ter escolhido Judas, gente. E a gente crucifica Judas. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas, porém, todavia, para que se cumpra a Escritura. Aqueles 12 estavam ali para que fosse cumprido a Escritura. Judas estava ali para que fosse cumprida a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acreditais que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que me enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Observem que essa palavra turbou-se está relacionado a sofrimento, desequilíbrio, alteração de ordem, ou seja, aquilo doeu nele. Lembra daquela música, não se turbe o vosso coração? Aquilo doeu nele. Ele sabia, era preciso, ele afirmou antes: eu não me arrependo das escolhas que eu fiz, mas ele estava sofrendo com aquilo. Então os discípulos, olhe como nós somos carnais. Olha a preocupação dos discípulos. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Olhe o comportamento do ser humano. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Olhe aonde estava a preocupação do homem. Jesus estava sofrendo, Jesus iria morrer de uma forma dura, iria morrer de uma forma injusta, né? Mas existia um propósito de Deus naquilo. Naquele momento, ele de forma sofrida, ele estava dizendo que alguém ia trair. A preocupação do ser humano era: quem é que vai trair? Fale logo aí, abre o jogo aí. E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. É bem interessante que ninguém nem percebeu. Eles estavam tão preocupados em quem é, que Jesus deu a deixa, fez e ninguém nem percebeu. E após o bocado, observe esse trecho agora, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E aí todo mundo já conhece a história. Entrou nele Satanás.
Ou seja, eu não quero entrar aqui na relação, deu brecha, não deu brecha, porque Judas, porque Satanás. Eu sei que tinha que acontecer, eu sei que é preciso acontecer, eu sei que o escolhido foi Judas, mas observem nessa narração de Jesus, nesse diálogo de Jesus, que em momento nenhum ele crucifica Judas. Aquele que ele chamou de Satanás, pela atitude que teve, foi Pedro. Hora nenhuma ele criticou Judas. Vai, faz logo. Ele estava sofrendo com aquilo. Mas ele não criticou Judas hora nenhuma. E nós, nos fazendo de donos da verdade, do conhecedores de tudo, metemos o pau em Judas. Agora imagina, nesse momento aqui a preocupação do ser humano era: quem é Jesus? Quem é que vai fazer? Em momento nenhum, ô Senhor, não houve nenhuma preocupação com o traído. Não houve nenhuma preocupação com o sofrimento, porque Jesus estava sofrendo naquele momento. Ele falou com sofrimento, mas a preocupação dele era: quem vai lhe trair? Eles queriam saber quem. Nessa narrativa aqui, a gente tem 3 coisas a destacar. Primeira, Jesus não se arrependeu de ter escolhido Judas para ser um dos 12. Hora nenhuma. Aquilo iria acontecer, e mais do que isso, aquilo era necessário. Mesmo sabendo que iria acontecer, mesmo sabendo que era necessário, Jesus estava sofrendo com aquilo. E terceiro, naquele momento, não era Judas quem estava fazendo aquilo, mas Satanás através da vida de Judas. E aí não vamos julgar. Ele deu brecha. Se ele não tivesse dado brecha, meu irmão, eu estou lendo o que está escrito. Tinha que acontecer. O que eu estou querendo dizer é que a gente, como eles naquela época, está preocupado em quem fez. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Quem fez? Olha, aconteceu isso, aquilo, aqui, vamos resolver, vamos fazer, tal. Sim, mas quem foi que fez? Não importa quem fez, não, vamos resolver o problema. Não, mas quem foi? As pessoas se preocupam mais com quem foi do que com resolver o problema. E aí, lembrando aquilo que eu já falei, exatamente, a pastora está falando aqui, ele amou Judas o tempo todo do seu ministério, como amou todos os outros 11. E a gente cria, eu estou falando, nós seres humanos, cria fogueira para Judas. A gente vai chegar nesse ponto muito importante que a pastora está batendo aí. João 3,16, essa daí não precisa nem ninguém abrir, que todo mundo sabe de cor. Principalmente quem me assiste pregando. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Jesus Cristo foi necessária, mais do que isso, a morte de Jesus Cristo foi um ato de amor de Deus conosco. A morte de Jesus Cristo tinha propósito. Observe o que essa passagem fala aqui. Deus amou o mundo de tal maneira, ele está falando de intensidade. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo isso que aconteceu, todo esse sofrimento foi um ato de amor. E se teve tudo naquele momento, menos amor. E a gente assiste esses filmes todos que falam da crucificação de Cristo, a gente consegue enxergar todos os pontos de vista que o filme quer passar, obviamente, do sofrimento, do tal, não sei o quê, mas a gente não enxerga do amor. A gente precisaria fazer um filme falando do ato de amor que foi aquilo. Foi sofrido, teve a coroa de espinho, teve o chicote, teve a pele caindo, teve ele nu, teve o peso da cruz, teve tudo isso, mas aquilo teve amor, e a gente precisa entender, enxergar e visualizar mais amor. Inclusive a pastora está dizendo aqui, ele morreu por todos, inclusive por Judas. Inclusive por Judas. E aí, a gente tem três passagens aqui que eu gostaria de ler. A primeira está em João 10:11.
João 10:11, que fala o seguinte: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ato de amor. Ato de amor. Quem teria coragem de dar a própria vida pelas ovelhas? E aí é bem interessante, porque a Bíblia, assim, existem situações que a gente lê a Bíblia, né, que as pessoas leem a Bíblia, vamos colocar assim, querendo achar dentro da Bíblia algumas explicações para algumas coisas que ela já tem em mente. Então, muitas vezes a pessoa lê uma passagem dessa e diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E aí vai ter gente que vai dizer assim: mas eu não sou pastor, eu sou ovelha. Pastor é Arlindo, pastor é Jucimar. Eu não sou pastor, eu sou ovelha. Quem dá a vida são os pastores. Isso aí é com a pastora Jucimar, aí é com o pastor Arlindo, isso aí não é para mim não. Eu não fui escolhido pastor, eu sou ovelha. E aí eu vou ler mais um trecho. 1 João 3,16. 1 João 3,16. Para você que está achando que isso é papel de pastor, e aí você quer trazer para os dias de hoje e botar na conotação de pastor de igreja, porque nessa época não existia pastor de igreja, ele estava falando num contexto mais amplo, mas para aquelas pessoas que querem fugir do contexto para justificar algo, a gente tem em João, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ele não está falando só para pastor não, gente. Ele não está falando só para liderança não. Ele não está falando só para cabeça não. Ele está falando também para ovelha. Nisto nós conhecemos o que é o amor. Ele está falando de amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A responsabilidade é nossa também. Jorge, você está falando de morte de cruz, eu também. Dá a sua vida. Entenda de vários fatores. Sacrifício, doação. E aí a gente vai para Hebreus 9, 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que os aguardam. Sabe o que isso está dizendo? A história ainda não acabou. Tudo isso, tudo que aconteceu, todo o sofrimento passado por Cristo, até a traição de Judas, um dos 12, ele não era qualquer um, tudo tem um propósito muito maior, que começou com aquele ato e que irá se concretizar com a volta de Cristo. E este último ato ainda não aconteceu. E o principal, nós estamos inseridos nele. Essa história que começou com a vinda de Cristo, que teve a participação de diversos personagens, que passou pela morte de Jesus, ainda não acabou. E o seu final depende e muito da gente. Vocês já viram aquela história que diz que a Bíblia continua sendo escrita? Pois é. Ele fez lá atrás, mas ainda não acabou. A segunda vinda ainda está por acontecer. E o nosso papel hoje é o mesmo papel que aqueles 12 tiveram, e que todos aqueles que participaram daquela história chamada Bíblia tiveram. Quando nós estamos falando de Jesus para alguém, a gente está falando aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que o Senhor determinou que fosse feito.
A gente está pregando o Evangelho. Quando a gente tem um comportamento de acordo com a vontade de Deus, quando a gente é obediente, a gente está fazendo parte dessa história, a gente está contribuindo para no bom sentido, o final dessa história, que essa história não tem final, é a vida eterna. Não vai fazer sentido nenhum essa vinda de Cristo, essa morte de Cristo, essa demonstração de amor, se nós que estamos aqui hoje escrevendo essa segunda parte da história, vamos dizer assim, a gente realmente não fizer a nossa parte. E aí eu queria, para a gente estar finalizando aqui, ler duas passagens que falam muito claramente a respeito disso. João 14, do 12 ao 14. João 14, do 12 ao 14. Glória a Deus, pastor. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus Cristo está dizendo aqui o seguinte: eu estou indo para meu Pai, mas não acabou. Tudo que eu fiz, vocês podem fazer ainda mais. A história ainda não acabou. A morte de Cristo só vai fazer sentido se a gente der continuidade a essa história. Atos 1, do 1 ao 9. Atos 1, do 1 ao 9. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernantes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvirdes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e se me eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e a nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Para quem não conhece essa passagem, são as últimas palavras, de Jesus antes de partir após a sua ressurreição. E ele está preparando o povo, dizendo o seguinte: primeiro, espere, não façam nada por agora, ficam aí quietinhos em Jerusalém. Depois que vocês receberem o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo vocês não podem nada, aí vocês vão por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí a gente remete à passagem anterior que a gente leu. Vai e façam.
que vocês têm poder para fazer tudo que eu fiz e ainda mais. O que ele está dizendo é o seguinte: a primeira parte foi, eu fiz a minha parte, eu vim aqui, eu morri por vocês, mesmo vocês não merecendo. A partir dessa morte eu redimi vocês de todos os pecados. Vocês estão libertos. Eu não vou deixar vocês sozinhos, fiquem tranquilos. O Espírito Santo vai vir. E na presença do Espírito Santo, porque sem ele nada vocês podem fazer, vão pelo mundo e façam aquilo que eu fiz, ou seja, continuem a minha história. A morte de Jesus Cristo não vai fazer sentido se nós não continuarmos a história dele. A história dele, que foi uma história de amor, foi uma história de misericórdia, uma história de perdão. Não houve julgamento e muitas vezes, infelizmente, a gente está fazendo tudo o contrário disso. A gente está sendo julgadores, a gente está sendo ambiciosos, a gente está pensando primeiro na gente, depois na gente. E é tudo o contrário. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o contrário de tudo que Jesus fez. E a gente não está dando continuidade à história dele. E a morte dele não vai valer a pena. Ele fez a parte dele, mas a história ainda não acabou. A história ainda não acabou. É a Bíblia que está falando. Eu, a pastora Simar, pastor Arlindo, a família Gazineu, Miralda, Marcele, Ezequias, Samira, Patrícia, cada um que se encontra aqui, temos a nossa obrigação. Vocês que vão estar nos ouvindo aqui, a história não acabou. Quem hoje está escrevendo essa história sou eu, é você. A história não acabou. A morte de Jesus Cristo na cruz, aquele ato de amor dele, só vai fazer sentido se nós dermos continuidade a essa história, ou vai parar pelo meio do caminho. Quantas pessoas já ficaram pelo meio do caminho e nós perdemos nessa muitas vezes falta de atitude nossa? Quantas pessoas deixaram de ser salvas? Quantas pessoas se perderam muitas vezes por uma falta de atitude nossa? Por uma falta de amor, por uma intolerância nossa, a tão chamada intolerância religiosa. Essa história da gente trazer o mundo para a igreja, nós somos igreja. Nós somos igreja. Nós temos que fazer o que tem que ser feito. Nós temos batido aqui numa tecla que se chama obediência. Obediência. A Bíblia está dizendo, se você não obedece, você não ama. Ele fez o ato de amor dele, façamos o nosso. Vamos fazer a nossa parte. Amém? Glória a Deus. Eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês aquilo que o Senhor me trouxe. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que o Senhor me trouxe. Eu fui fortemente abençoado através dessa passagem. É preciso entender, a pastora está dizendo aqui, é preciso orar pelas aquelas pessoas que se afastaram. Muitas vezes, quando a gente recebe a informação que uma pessoa está doente, a gente visualiza naquela doença uma possibilidade de morte. E aí a gente se desespera, a gente ora, a gente jejua. E muitas vezes a pessoa não tem laudo nenhum de morte, a pessoa não tem doença nenhuma na carne, mas está cheio de doença espiritual e a gente não está enxergando. A gente precisa ter compaixão, a gente precisa sentir a dor do irmão. Cadê aqueles que não estão mais ali conosco? Cadê aqueles que sumiram da igreja? Cadê aqueles que estão na igreja, mas que estão afastados? Cadê aqueles que não abrem a Bíblia para ler? O que é que nós estamos fazendo para mudar isso? O que é que nós estamos fazendo para mudar a história dessas pessoas? Quantas pessoas entraram na nossa igreja e saíram, passaram despercebidas? Quantas pessoas nós precisamos sentir a dor deles?
Nós temos que parar de julgar, não importa os atos que a gente viu, que a gente enxergou, a gente tem que enxergar ele como Deus enxergou, enxergar ele como Deus enxergou Judas, como Jesus enxergou Judas. A gente tem que parar de ser julgador, a gente tem que ser abençoador, a gente tem que fazer a diferença na vida dessas pessoas. A gente luta por um estudo, a gente luta por um dinheiro, a gente ajuda financeiramente, existe campanha do agasalho, isso é perfeito. Mas vamos orar, vamos jejuar, vamos... Lembrei de uma pessoa, senti no meu coração o desejo de orar por uma pessoa. Vamos ligar para as pessoas, cadê você? Cadê você? Não é julgando, não é julgando. Você sumiu, meu irmão, você está em pecado, isso e aquilo, você se afastou, não é julgando. É com amor, é com carinho. Se a gente não está sentindo falta das pessoas, está tudo errado com a gente. A gente não pode se acomodar com o número de pessoas que a gente tem conectado aqui, não. Não estou falando por mim, Jorge, que está trazendo a palavra hoje, não. A gente tem uma igreja, tem capacidade para 80 pessoas sentadas. Onde é que essas pessoas estão? Por que essas pessoas não estão aqui assistindo essa live? Por que as pessoas não estão indo? Se pediu tanto pela abertura do culto presencial, pela volta do culto presencial, a igreja está aberta. Cadê essas pessoas? Não vamos ficar esperando o discipulado. Eu não sou discipulado. Você é igreja. Você é igreja. Não joga a responsabilidade para o ministério de discipulado, não. Você é igreja. Vamos fazer a nossa parte. Glória a Deus pela vida de cada um. O tempo está aqui esticado. Nós temos avisos para dar. Nossos cultos continuam todos acontecendo de forma online, tendo até mais para a honra e glória do Senhor. Então, domingo à noite, 18 horas, culto evangelístico. Domingo de manhã, 10 horas, culto EBD. Domingo, 15 horas, discipulado. Quarta-feira, 19h30, culto da família. Primeira e terceira quinta-feira de cada mês, 19h30, culto das mulheres. Segunda e quarta quinta-feira de cada mês, culto dos guerreiros. Sábado, culto dos jovens, primeiro e terceiro sábado de cada mês. Aqueles que não tem culto do jovem, está tendo live. Parem de olhar nomenclatura. Eu não vou para o culto do jovem porque eu sou velho. Eu não vou para o culto dos guerreiros porque eu não sou guerreiro, eu sou guerreira. Eu não vou para o das mulheres, está online, está aberto. Vamos receber a palavra. A pastora está dizendo aqui, Jesus está voltando, vamos correr. Vamos correr. Glória a Deus pela vida de cada um presente. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Não deixem de divulgar. Não é Jorge querendo ser visto. Jorge não gostaria nem de estar aqui. Eu gostaria de estar sentado, assistindo, recebendo. Deus sabe porque eu estou aqui. Então não estou falando do culto onde Jorge está. Vamos divulgar os cultos da igreja. Vamos entrar no YouTube. Vamos curtir, que isso dá uma visibilidade maior para os vídeos. Nós temos mais de 90 vídeos disponíveis. Vamos assistir, vamos divulgar, vamos jogar no Facebook, vamos jogar no Instagram. No Instagram está lá, vamos compartilhar. Vamos fazer com que a palavra do Senhor alcance cada vez mais pessoas. Dízimos e oferta continua acontecendo. Estamos disponibilizando uma conta para dízimo e para oferta. Procurem saber. Cestas básicas, estamos disponibilizando uma conta específica para a cesta básica. Procurem saber. Glória a Deus, o tempo está encerrando. Um beijo no coração de cada um de vocês, que continue orando, que continue jejuando, que continue estudando a Bíblia, que continue falando de Deus, que continue pregando o Evangelho, cada um da sua forma. Vamos continuar o trabalho. A morte de Cristo foi uma parte, não acabou, vamos continuar. Ainda não acabou, a luta continua. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Amém.